Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Leandro. Para mim é um privilégio, mais uma vez, estar com todos para falar acerca da palavra de Deus. Desta feita para tratar da lição de número 4, cujo título é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Estamos nesse terceiro trimestre, ou melhor dizendo, quarto trimestre de 2021, trabalhando a lição da Escola Bíblica da CPAD, que tem por título o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Tem sido uma bênção, as 3 lições anteriores foram muito edificantes, e essa de número 4, sem dúvida, será da mesma forma. Portanto, eu convido você para participar junto comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Sem dúvida você vai estar contribuindo sobremaneira com este canal. Primeiro, estará sendo notificado de todas as atualizações. Segundo, estará proporcionando a expansão dessa ferramenta que é a que eu utilizo para a propagação do reino de Deus. Vem comigo para mais uma aula. Será uma bênção para a glória de Jesus. Como de praxe, eu irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para que você possa seguir as referências que serão citadas. Isso vai agregar muito o teu conhecimento. O texto áureo da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A leitura diária vai de segunda a sábado e nos fala sobre alguns assuntos interessantes. Primeiro, na segunda, um chamado pela presciência de Deus. Na terça, Paulo, um vaso escolhido de Deus. Na quarta, Paulo na dimensão do Espírito. Na quinta, Deus o escolhe de antemão para fazer a sua vontade. Na sexta, Paulo, separado para ser apóstolo. E no sábado, a escola do deserto na Arábia. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 textos, a saber, Atos capítulo 9 e Gálatas capítulo 1. Vamos ler alguns versículos referentes a esses textos. Começando por Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Os hinos sugeridos são os 16, 93 e 600 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra, e os objetivos específicos são salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto, e o 3, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Vamos nos debruçar sobre esses aspectos para que possamos entender o contexto dessa vocação, desse chamado, de como que Paulo desenvolveu seu aprendizado e se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Como o autor, pois, coloca na introdução, iremos examinar um pouco sobre a vocação de Paulo para o apostolado, sua escola de formação no deserto, assim como teremos uma visão geral de como Deus usa tempo e circunstâncias para moldar alguém, tornando-o apto para exercer o seu ministério no reino de Deus. O tópico 1 nos fala sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo. E aqui, dentro desse tópico, iremos tratar sobre 3 aspectos. Primeiro, a chamada e presciência divina. Segundo, um ministério na plenitude do Espírito. Terceiro, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Vamos falar um pouco da presciência. Precisamos observar que o chamado de Paulo, que outrora era Saulo de Tarso, aconteceu principalmente porque Deus conhece antes, porque Deus prevê antes, porque Deus sabe antes. Isso é presciência. Veja que em Gálatas 1,15 o próprio Paulo cita: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, Paulo já era escolhido por Deus. Deus, naquele momento do encontro no caminho a Damasco, confirmou esse chamado, essa escolha. E Paulo então experimentou uma transformação, porque ali ele teve uma experiência tremenda com Deus. Veja como o Senhor fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Existia a presciência de Deus, e ela se confirma com essas palavras. O próprio Deus fala para Ananias: ele é um vaso escolhido para mim, eu o escolhi. Precisamos entender que na vida de cada ser humano existe também uma escolha que Deus já fez, mesmo antes do ventre. Porque Deus já sabia o que seria do nosso futuro, porque Ele é presciente, Ele sabe antes. E aí convém falar um pouco, claro que de forma sucinta, sobre eleição e predestinação. Quando a Bíblia fala em predestinação, significa que fomos destinados antes para um propósito específico. E essa predestinação está contida na eleição, porque a eleição é eleger alguém para fazer parte de determinado propósito, para um mandato. Pense num cenário político. Alguém que é eleito, ele assume um mandato. Nós, como cristãos, fomos eleitos porque assumimos o mandato de sermos participantes do reino de Deus. Então o Senhor nos elegeu, em geral, para sermos salvos, para sermos separados para Deus. Ele colocou a salvação à nossa disposição.
E dentro da salvação, ele vocacionou ou vocaciona alguns para propósitos específicos. Perceba que a Bíblia diz acerca dos dons ministeriais, por exemplo. E a uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ou seja, Deus, na sua presciência, nos predestinou para um propósito específico. Dentro da eleição que ele realizou, nos tornando participantes do reino. O nosso mandato é para ser salvo. Nosso mandato é para ser participante do reino. Nosso mandato é para fazer parte da família de Deus. E dentro desse mandato, o Senhor escolhe pessoas ou escolheu pessoas, porque é predestinação, para realizar propósitos específicos. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser levita, nem todo mundo vai ser apóstolo. Mas Deus determinou algumas pessoas segundo o conceito dele, segundo o que ele já sabia, segundo o que ele identificou, segundo a característica de cada um, segundo a sua soberana vontade, para cumprir o seu propósito. E isso é inquestionável. O ministério na plenitude do Espírito. Perceba que após Paulo ter uma experiência com Deus, quando ele ainda era Saulo de Tarso, ele teve aquele encontro com Ananias, que orou por ele para que ele voltasse a ser visão e fosse cheio do Espírito Santo. Ele então foi batizado e passou a exercer o seu ministério a partir de então. Claro que com um direcionamento dado por Deus, o qual nós iremos falar posteriormente, como que a sua vocação foi direcionada para ministrar a palavra aos gentios. Se formos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo, iríamos perceber que ele foi muito usado por Deus, ele tinha uma pregação muito poderosa, os dons espirituais se manifestavam de uma forma tremenda, a atuação do Espírito era presente e constante. Isso também é um carimbo, um selo de que foi o próprio Deus quem o chamou, quem o predestinou. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Muitas pessoas fazem essa afirmação. Só que já respondendo a pergunta é uma afirmação equivocada. Porque não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Pode pesquisar, não vai aparecer isso. Vemos algumas ocasiões em que Deus mudou o nome de alguns personagens. Por exemplo, Abraão para Abraão, Jacó para Israel. O próprio Jesus deixou de chamar Simão para chamar Pedro. Entretanto, em relação ao apóstolo Paulo, foi diferente. Por quê? O que podemos observar é que Saulo é um nome que tem uma raiz etimológica diferente, que era o nome pelo qual ele era chamado, que vem do judaico Saul. Então, assim, esse nome Saulo, ele tem uma conotação diferente daquela que foi adotada após ele começar a exercer o seu ministério de fato, que é Paulo. Paulo já é um nome romano. Então, é um nome que tem um significado diferente e é um nome que está familiarizado com o público para o qual Paulo iria pregar. Se ele iria pregar para os romanos, então ele precisava ter um nome que fosse familiar aos romanos. Então, por isso que ele passa a ser chamado Paulo, para adotar uma identidade mais próxima dos seus ouvintes. Se ele era Saulo e significava desejado, agora ele é Paulo, que significa pequeno. Mas o foco não é tanto no significado do nome, mas na raiz etimológica, porque ele deixa de ter o nome judaico, um nome judeu, o nome de origem hebreia, para agora assumir o nome romano. Então é isso que vai fazer a diferença. É importante nós guardarmos isso.
porque está diretamente relacionado ao público que seria seu ouvinte a partir de então. Um segundo aspecto é uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Vamos falar aqui sobre alguns aspectos, como Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto e uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios, além de a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. A experiência narrada em Atos 9 não trata de uma miragem nem ilusão de ótica. Foi uma visão que Saulo teve. E essa visão trouxe grande impacto sobre ele, ofuscando seu orgulho, mostrando que ele estava perseguindo a pessoa errada, mostrando que o seu propósito e a sua devoção estavam direcionados de forma equivocada. Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Quem é, Senhor, que fala comigo? Eu sou Jesus a quem persegue. Dura é para ti recalcitar contra os aguilhões. E aí ele sofreu aquele impacto da visão. Só que a vocação que Saulo tinha era uma vocação que o direcionava para ser um pregador do Evangelho. Então é como se Deus usasse aquela aptidão que Saulo já tinha e que foi moldada e aperfeiçoada após o seu chamado para direcioná-la a um propósito. Qual era a vontade de Cristo para Saulo? Torná-lo embaixador, um pregador do Evangelho. Perceba que Paulo se identifica em várias cartas, né? Eu vou citar aqui um exemplo de Efésios 1:1, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele não foi ordenado em Jerusalém nem por uma comissão de apóstolos, formada por Pedro, Tiago, João ou outros apóstolos. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, olha que interessante. Veja que a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão foi ao encontro de Saulo. E, irmãos, não podemos, por outro lado, usar esse texto para abrir alguns tipos de precedentes, como algumas pessoas dizem hoje. Eu fui consagrado por alguém que teve uma visão e impôs as mãos sobre mim. Eu fui consagrado por alguém que ouviu a voz de Deus e impôs as mãos sobre mim. Eu fui consagrado por alguém que teve uma revelação e impôs as mãos sobre mim. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Porque Saulo foi consagrado por Ananias após uma visão dada pelo próprio Cristo. E isso se confirma em todo o decorrer da Escritura. É uma coisa irrefutável, irrevogável, inquestionável. Perceba que após esse episódio do apóstolo Paulo, não se ouve falar em apóstolos. Por quê? Quando a Bíblia aponta para apóstolos, ela se refere especificamente aos que andaram com Jesus, aos que viram Jesus pessoalmente, e aí exclusivamente Paulo, que foi um agregado, um apóstolo que teve uma experiência com Jesus após a sua morte, mas uma experiência particular, uma experiência tremenda, uma experiência pontual, uma experiência que é corroborada pela Bíblia Sagrada. Não podemos nos deixar levar por qualquer tipo de comentário ou de pseudo-experiência que as pessoas por aí vivem dizendo que tem e recebendo consagrações aleatórias que não condizem com o propósito que Deus estabeleceu para elas mesmas. Então precisamos ter muito cuidado com isso, precisamos estar atentos, precisamos pedir a Deus discernimento e precisamos ficar com a palavra. É a palavra que vai validar algo, principalmente relacionado ao ministério. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Quem era perseguidor se tornou perseguido. Então veja que a transformação foi radical.
A graça salvadora de Cristo atuou na vida de Saulo, promovendo uma mudança nele. Primeiro, Jesus o confrontou. Depois, Jesus o surpreendeu. Depois, Jesus o vocacionou. Então, no encontro real com Cristo, isso acontece. Deus muda a vida do ser humano e o direciona para cumprir o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, assim acontece na vida de todo aquele que tem um encontro com Deus. Saulo é uma experiência marcante, ímpar na Bíblia Sagrada e que serve de exemplo para nós. O tópico 3 nos fala sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. E aqui iremos tratar de 3 aspectos: a ida ao deserto, as lições do deserto e outras lições no deserto. Veja que interessante. Paulo precisava de uma preparação séria, porém silenciosa. Porque era um momento em que ele teve aquela experiência com Deus e ele precisava entender de Deus qual seria o direcionamento que iria se concretizar para o seu ministério. Então, ao invés de ir para Jerusalém, ele se afastou. Ele foi para o caminho da Arábia, como se fosse um retiro. A sudeste de Damasco, estão as referências aí citadas, Gálatas 1, 17 e 18, 2 Coríntios 11, 32. E nessa região de deserto, onde habitavam alguns grupos nômades, Paulo era totalmente desconhecido, então ele ficou ali como um anônimo. Com que objetivo? Aprender, refletir, ter experiências. Dentro do seu coração, confirmar o chamado, o ministério. Então, nós precisamos nos preparar para o propósito que Deus reservou para nós. Não adianta só ouvir a voz de Deus e saber que Deus vai fazer. Nós somos o instrumento, a ferramenta. Então, Deus vai agir de acordo com a resposta que nós damos a Ele. Se Ele nos chamou para ser um pregador, precisamos nos habilitar na palavra. Precisamos nos dedicar aos devocionais, às práticas diárias da vida cristã, oração, jejum. Precisamos ter uma mente equilibrada para sermos pregadores ávidos da palavra de Deus. Não adianta receber o chamado e não fazer por onde, porque as coisas não irão se concretizar. É uma via de mão dupla. Deus fala conosco, nos convoca, apresenta o plano e nós caminhamos. Não é Deus que caminha, somos nós que caminhamos pela trilha que Deus estabeleceu. Então precisamos nos dedicar a isso. Algumas lições do deserto. Paulo sabia que precisava aprofundar seu conhecimento sobre Jesus. Ficou cerca de 3 anos entre a sua conversão e o retorno para Jerusalém, lá no deserto. E esse período serviu para, inclusive, ele se reavaliar diante de Deus, crenças, convicções, cultura, confrontando-as com a revelação da graça de Deus. Perceba, ele era um judeu devoto, alguém que guardava a lei, mas alguém que, a pretexto de fazer a vontade de Deus, perseguia os cristãos. Ou seja, ele tinha uma interpretação desvirtuada do propósito, da realidade que Deus havia estabelecido para ele. E ele sentiu a necessidade, então, de desconstruir aquilo, para que pudesse viver conforme Jesus queria que ele vivesse. Por isso ele ficou 3 anos no deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano, Paulo, e foi o nome que o tornou conhecido nesse novo ministério. Ele foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, por isso deveria dominar suas paixões, substituindo isso pela alegria da salvação em Cristo. Ou seja, não é o que eu quero, o que eu almejo, segundo os desejos da minha carne. É o meu amor por Jesus, eu tenho que ter prazer em Jesus. Paulo compreendeu isso
e serve de lição para nós. Ele aprendeu também que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Ou seja, quem se sente forte percebe que é mais um na multidão. Quem se sente fraco tem a convicção de que um Deus poderoso está com ele. É aprender a depender de Deus. Um outro aspecto foi a experiência do silêncio e da solidão no deserto. Não é? Demonstrando que as coisas de Deus são do modo que Ele quer e não como nós queremos. Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Ah, pastor, e como é que a gente vê isso na prática? O resultado do seu trabalho. Perceba como Paulo foi produtivo, perceba quantas cartas Paulo escreveu, perceba quantas pessoas Paulo ganhou para Jesus, perceba quantas experiências sobrenaturais ele teve, perceba quantos milagres Deus realizou através da vida dele. Então esse é o resultado da preparação e posteriormente do ministério que ele exerceu. Para concluir, podemos dizer que a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Ele usa experiências, muitas vezes dolorosas, no deserto da vida. O que precisamos é aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, que vocês possam guardar no coração de vocês essa palavra, que esse aprendizado possa produzir frutos na vida de vocês. Vocês foram chamados, vocês foram vocacionados. Vamos agora fazer jus a essa vocação para cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre nós. Foi muito bom estar contigo mais uma vez. Caso você queira ser um colaborador do canal, está aí um QR Code, tem também a descrição no vídeo acerca de como fazer. E espero contar com você para uma próxima lição, a lição de número 5. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus.